Olá, seja bem-vinda. Eu sou Cláudia Benevides, eu sou médica, nutróloga e ajudo mulheres, especialmente após os 50 anos de idade, a emagrecerem quantos quilos quiserem, sem precisar cortar tudo o que gostam da alimentação. E o assunto de hoje são 5 alimentos comuns que você nem imagina que podem dar gases e inflamar o intestino, aumentando assim o nível de inflamação crônica no teu corpo, a sensação de barriga estufada, desconforto abdominal, intestino que não funciona e aumento ali do volume na região da barriga. Olá, querida, eu sei que você está aproveitando esse aulão SSN, mas antes dessa aula continuar, eu quero te fazer um convite. Nos próximos dias eu vou fazer um curso gratuito de emagrecimento, onde eu vou te ensinar os primeiros passos para você emagrecer quantos quilos você quiser, sem precisar cortar as coisas gostosas que você gosta da tua alimentação. E na semana antes do evento eu vou fazer um desafio pré-evento, onde todos os dias vai ter aula, conteúdo, interação comigo, ao vivo, e eu vou te passar uma tarefa e uma receita sempre no final da aula para você começar a implementar e até o final do evento você já ter enxugado alguns quilinhos, algumas medidas para a tua roupa entrar e servir e para você entender que teu metabolismo está vivo sim, funcionando bem, só precisa ser ativado do modo correto. E para você fazer essa tua inscrição, como eu já falei, é totalmente gratuito. Aqui na descrição dessa aula vai ter o link para inscrição. Basta você colocar teus dados, entrar no nosso grupo de WhatsApp de avisos que todas as aulas, inclusive as aulas do desafio, vão ser enviadas diretamente no teu WhatsApp. E se você já faz parte de algum grupo meu, pode continuar lá, que já vai estar participando também. Então, eu vou trazer 5 alimentos para vocês hoje, que são bastante comuns na rotina alimentar ali do brasileiro e que podem aumentar desconforto abdominal por conta de gases. Ó, eu vou falar de alimentos aqui que são ricos em um tipo de carboidrato que chama FODMAPs. Não sei se vocês já ouviram falar, se você é minha aluna e se você é minha seguidora antiga, provavelmente você já me ouviu falar. Não é um tipo de carboidrato muito falado na internet, mas ele é um tipo de carboidrato, são tipos, é um grupo de carboidrato que tem alto poder de fermentação no nosso trato gastrointestinal, começando ali no estômago e principalmente na região do intestino. É uma sigla do inglês, é letra F, O, D, M, A, PS, FODMAPs. É um grupo de carboidrato que funciona, é só um O, tá? Então é o FOMAPS, que são um grupo de carboidratos que tem alta fermentação. O que é isso da alta fermentação? Sabe quando a gente põe fermento no pão e no bolo para aquele pão ou bolo crescer de volume, ficar cheio de ar no meio? Quando você vai fazer uma massa lá de pão, principalmente, você amassa ali com trigo, põe o fermento e deixa descansando um pouco para aquele pão crescer. Não fica com um volume maior porque encheu de ar no meio da massa? Aquilo é o fermento, certo? Então, a fermentação, ela serve para crescer na culinária, crescer e deixar mais fofinho aí a panificação, o bolo ou o pão, correto? Na natureza, a gente tem esses fermentos naturais, vamos dizer assim, dentro de alguns alimentos. E tem um grupo de carboidratos que são simbolizados aí por essa sigla, FODMAPs, FODMAPs. E os alimentos que são ricos em FODMAPs, eles funcionam dentro do nosso intestino como se fossem um fermento. Na hora que a gente come, eles começam no processo de digestão, principalmente para quem tem maior sensibilidade a esses FODMAPs ou a esses alimentos,
começar um processo de fermentação muito rápida e uma alta liberação de gases no intestino. Qual é o grande problema desses gases no intestino? É que eles podem, primeiro, causar desconforto, eles podem aumentar o nível de inflamação da parede do intestino, porque o intestino começa a ficar irritado com esses gases. Pode alterar a função do intestino, tanto para prender quanto para soltar o intestino. Pode ser mais irritante para pessoas que têm doenças intestinais, como desbiose, que é um descontrole ou um desequilíbrio da flora intestinal, para quem tem síndrome do colo irritável, para quem tem alguma colite, retocolite, colite ulcerativa ou outros tipos de colite, ou diverticulite. Esses tipos de alimentos podem ser mais irritativos para o intestino e piorar o quadro desse tipo de doença para quem tem alguma doença ou sensibilidade intestinal. E aí, de antemão, aproveitando que a gente está ao vivo nesse momento, eu queria perguntar: tem alguém que tem esse tipo de problema no intestino aí? Que tenha colite, desbiose, síndrome do colo irritável, que tem problema retrocolite, diverticulite, que tem alguma dessas condições intestinais, ou que tenha aí algum quadro, de repente, de diarreia, de constipação, alterna, uma hora o intestino prende, uma hora o intestino solta, ou fica com desconforto abdominal o tempo inteiro, como se... Eu falo, quando é que a gente sabe que a gente tem algum problema no intestino? É quando você sente que a tua barriga existe o tempo inteiro, você sente um desconforto ali na região da barriga. Você palpa a barriga, ela está distendida, ou ela está dolorida, você sente uma dorzinha o tempo inteiro incomodando. Ou então você até começa com uma barriga sequinha no dia, mas ao longo do dia vai estufando a barriga. E aí você chega à noite, parece ali que engoliu uma melancia, parece que está grávida de 6 meses, de 7 meses, entendeu? Então, tudo isso são sinais que você ou tem uma doença já e vai ser sensível a esse tipo de carboidrato, os FODMAPs, ou tem alguma, não tem uma doença, mas tem alguma sensibilidade quando a barriga vai inchando ali durante o dia e você vai sentindo esse desconforto abdominal, principalmente ali na região do estômago, até que o estômago vai ficando mais estufado. Começa mais sequinho, mas vai estufando ao longo do dia. Então, vocês podem se beneficiar de fazer uma alimentação que evite o excesso desses alimentos ricos em FODMAPs. Eu vou trazer 5 para vocês aqui, tá? A gente tem uma lista de muitos alimentos, deve ter aí uns 40 tipos de alimentos diferentes que tem FODMAPs, mas hoje eu vou trazer 5 que são bastante comuns na nossa rotina alimentar, e eles não são alimentos que não sejam saudáveis, tá, gente? São alimentos saudáveis, mas eles têm essa característica e algumas pessoas acabam por ter sensibilidade a esses alimentos e nem sabem. Por quê? Porque eles são alimentos que são da lista ali dos alimentos naturais, alimentos saudáveis ou alimentos que são muito comuns na nossa rotina alimentar, tá bom? Primeiro que eu vou trazer para vocês aqui é a cebola, que é um tempero, um condimento que é muito comum na nossa rotina alimentar, mas é comum ela dar esse tipo de desconforto e gases porque ela é rica em FODMAPs. Deixa eu só falar um negócio para vocês. Não é todo mundo que vai ter sensibilidade a todo tipo de alimento. Eu sempre falo que é todo alimento rico nesse FODMAPs, nesse tipo de carboidrato. Eu sempre falo que a gente tem que olhar a nossa individualidade e a nossa sensibilidade. Se você tem esse tipo de problema, o que você tem que fazer? Suspender esses alimentos por alguns dias,
vê se melhora. Melhora o estufamento da barriga? Nossa, então pode ser que seja algum alimento desses aí que está me deixando com gases. Mas eu gosto muito desses alimentos. Aí o que, que você faz? Depois você vai voltando um de cada vez e vai percebendo se é aquele alimento que te dá gases ou não. Porque quando você está comendo tudo de uma vez só e está com muito desconforto, você não consegue separar o que está te causando desconforto e o que não está causando desconforto. Então, tem que dar uma suspendida por alguns dias. Eu recomendo pelo menos ali 3 semanas, que é até o que eu recomendo dentro do meu desafio da cintura, que tem dentro do meu programa mentorado e acompanhado, Saudável Sem Neura. A gente faz o desafio da cintura lá, que a gente substitui esses alimentos ricos em FODMAPs por alimentos com baixo FODMAPs e retira por 3 semanas, e depois dessas 3 semanas a gente volta introduzindo esses alimentos para ver quais que você tem sensibilidade e qual aqueles que não fazem diferença para você, tá? Então, cebola é um desses alimentos. Então, cebola é um desses alimentos. E é muito comum na rotina da nossa alimentação. E eu sei que muita gente fica chateada quando eu falo, ai, mas cebola, ai, mas é tempero, eu vou fazer meu arroz como, a minha comida como. Gente, há várias possibilidades de temperos diferentes. Eu sei que a gente, quando está habituado ou gosta muito de uma coisa, é muito difícil fazer a mudança. Mas eu sempre peço para você refletir, será que vale a pena você comer uma coisa que te faz mal e desconforto, sabendo que aquilo te faz mal e te causa desconforto? Será que vale a pena 5, 10, 15 minutos de prazer de comer aquela comida versus horas e horas de desconforto, de gases, de inflamação? E essa inflamação, gente, de baixo grau, inclusive ontem eu fiz um story sobre isso, porque eu já fui aluna da Harvard Medical School, que é a escola médica de Harvard, em alguns cursos, né? Então, eu estou na lista de e-mail lá da Harvard, e aí de vez em quando eu recebo alguns e-mails de lá. E acho que foi anteontem eu recebi um e-mail que me chamou muito a atenção, tipo, pare com a inflamação ruim no teu corpo, que ele é um perseguidor silencioso. O que é essa inflamação ruim? A inflamação, de uma maneira geral, não é um processo ruim no nosso corpo, não. Ele é um processo de proteção. Ele protege a gente de corpos estranhos, de micro-organismos, de bactérias, de fungos, de vírus. É o processo inflamatório que faz a gente colocar para fora algum agente estranho no nosso corpo que esteja causando algum dano. Então, a inflamação, de uma maneira geral, ela é positiva para o nosso corpo, ela é necessária para a gente se defender de uma infecção, de algum agente estranho. Agora, ela passa a ser ruim quando ela começa a ser uma inflamação crônica, que a gente chama inflamação crônica de baixo grau, que é uma pequena inflamação, mas que está acontecendo todo dia no teu corpo. Essa inflamação, ele superativa o teu sistema autoimune. E aí teu corpo começa a entrar no que eu chamo no modo de defesa. E quem é minha seguidora mais antiga sabe que eu falo o botão vermelho. O botão vermelho, quando está ativado no nosso corpo, ele trava o nosso processo de emagrecimento, não deixa você emagrecer, faz você engordar e piora doenças crônicas como diabetes, pré-diabetes, colesterol, gordura no fígado, aumenta a chance de ter AVC, infarto, derrame, trombose, câncer. Tem vários tipos de câncer que já estão associados ao gatilho dessa virada do câncer ser por inflamação crônica de baixo grau. Então, tudo que é no nosso corpo que vai causando uma inflamação crônica e é de conhecimento nosso, é importante você ir retirando, você ir diminuindo, tá? Por quê? Porque senão você fica hiperativando aí no teu corpo o sistema de defesa, que vai causar malefícios a longo prazo para você. Então, alimento número 1, cebola.
Alimento número 2, casadinho com a cebola. Vamos ver quem adivinha qual é o outro tempero comum da nossa alimentação que a gente sempre tempera junto com a cebola, a comida. Seja, sei lá, uma carne de panela, seja um arroz, seja um bife. Junto com a cebola, qual é o outro tempero que é muito comum na nossa alimentação? O alho, exatamente. E o alho também é rico em FODMAPs, tá? Então, o alho pode ser um outro causador aí de desconforto, gases, inflamação crônica. E, mais uma vez, eu quero lembrar que não é para todo mundo, tá, gente? Você pode, de repente, comer alho, cebola e não é o que te causa gases, está tudo bem para você. Você tem boa tolerância, você não tem sensibilidade, você digere muito bem. A quantidade de FODMAPs que tem nesses alimentos não te causam desconforto, não te causam gases, tá? É só você observar. É só você ver se para você é a cebola, é o alho. Se é, aí não é que não pode comer. É importante primeiro você entender se é. É. Então tá, deixa eu ver se eu tolero alguma quantidade. Às vezes eu colocava alho, porque tem gente, eu assim amo alho. Então quando eu tenho sensibilidade a alho, mas não tenho a cebola. Eu, Cláudia, tá? Na minha investigação e avaliação própria aqui. Então, cebola para mim, ok. Alho, demais não. Só que eu gosto muito de alho. Então, quando eu cozinhava, em vez de eu colocar um dentinho de alho, vai lá para refogar o arroz, eu colocava 3 dentes de alho. Eu assava o alho para comer 3, 4, 5 dentes de alho junto com frango assado, por exemplo. Então, eu gosto muito de alho. E aí eu percebi que o excesso do alho me causa os gases e o desconforto. Então, o que eu faço? Normalmente, no meu dia a dia, eu já cozinho sem um alho. Mas quando eu estou afim de comer um alhinho, aí eu ponho um pouquinho. Eu ponho refogadinho por cima, lá no final, para ficar mais evidente o sabor. Eu ponho em menos quantidade, entendeu? Então, é isso que você tem que começar a tatear. Talvez você goste muito, coloque muito, e é o muito, é o excesso que vai te fazer mal. Mas se você colocar só um pouquinho, daí você não vai sentir tanto mal assim, tá bom? E às vezes é o horário também, tá? Às vezes você é mais sensível no final do dia ou no começo da manhã, mas lá na hora do almoço o teu corpo tolera melhor. Quem é minha aluna, por exemplo, a Margarete aqui está falando, ama cebola, mas quando fez o desafio viu que era cebola, né? Na maçã e na cebola, que é as coisas que ela gosta, tá? Ela percebeu que não era, graças a Deus que não era. Achei que ela falou que era, mas falou que não era. Então, graças a Deus não era. Mas, por exemplo, quem é minha aluna, por exemplo, lá quando a gente passa na parte anti-inflamatória, eu falo, ó, o nosso corpo, ele é mais inflamatório, ele tem reação mais inflamatória nos extremos do dia, no início da manhã e no final do dia. Ou seja, no café da manhã e no jantar, o nosso corpo ele é mais sensível para coisas que sejam inflamatórias para a gente. Mas lá na hora do almoço, normalmente o nosso corpo aguenta a pancada maior. E aí ele não é tão inflamatório na hora do almoço. Então, você pode ir percebendo para você se está nos teus extremos também e qual hora. Então, tá vendo, gente? Como eu trabalho muito a conscientização do teu metabolismo, a percepção, entender o alimento, o que faz mal para mim, o que faz bem para mim e perceber a tua individualidade, é isso que vai fazer você emagrecer a longo prazo. Não é uma listinha fechada. Ah, isso pode, isso não pode, isso é proibido, isso é permitido, isso é saudável, isso não é saudável. É você perceber para você o que é, o que não é, dentro da característica dos alimentos. Porque a gente tem dentro de um mesmo alimento várias características diferentes. Uns são
saudáveis, outros não são, outros são mais inflamatórios, outros não são, outros são mais ricos em carboidratos, outros não, outros são ricos em food maps e outros não, outros têm alto índice glicêmico e outros têm baixo índice glicêmico. Então, dentro de um mesmo alimento, a gente tem várias características diferentes que vão reagir de forma diferente no nosso corpo, de acordo com o nosso objetivo. Outro alimento que é rico em FoodMap, que é bastante comum e famoso, principalmente por conta dos sucos detox, é a couve. A couve também é rico em FoodMap e também pode ser um dos causadores de gases, tá? Então, tem muita gente que entrou nessa moda de suco detox com couve, e aí toma suco com couve todo dia. E aí esse excesso de couve pode estar causando desconforto. Em vez de estar desinflamando, o corpo está inflamando porque você é sensível. Toma logo no início do dia, que é uma hora que a gente está mais sensível à inflamação e a processos inflamatórios intensos acontecem mais no início do dia e no final do dia, tá? E aí, isso, em vez de estar te ajudando, está te prejudicando. Então, a minha sugestão é que você diminua a frequência com que você consuma aquele determinado alimento e diminua a quantidade. E faça um período de suspensão total, algumas semanas sem consumir. E aí, um dia você fala, hoje eu vou testar, ver se é isso mesmo que me causa desconforto e gases. E aí você come aquilo. E aí você vai perceber se é aquilo que te dá gases ou não, tá? Então, couve é um dos alimentos que também são ricos em FoodMap, que podem dar aí gases no intestino e fazer essa sensação de desconforto, tá? Qualquer pessoa que chegou aqui e não conseguiu emagrecer ainda, não é porque tem um metabolismo que é ruim, que é podre, que é parado, que é morto, que não presta. Não existe isso. Se você está vivo, o teu metabolismo presta e presta muito, porque ele está te mantendo viva. Ele só precisa ser ativado da forma correta para emagrecer, entendeu? E se você não emagreceu até agora, é porque você não conseguiu fazer o que é certo para o teu metabolismo. Talvez você esteja fazendo regras muito fechadas, você está pegando dietas que têm nome e sobrenome, vamos dizer assim, né? Você está fazendo jejum intermitente, dieta low carb, dieta do Khan, dieta de Beverly Hills, dieta XYZ. Você está pegando coisas fechadas, cardápios amarrados que não estão levando em consideração a tua realidade, o teu metabolismo, o teu organismo, as tuas necessidades individuais. Tá? Todo mundo é capaz de emagrecer. O que vai te ajudar a longo prazo a emagrecer, que é o que eu acredito, que é o caminho mais difícil. Porque para mim, gente, seria muito mais fácil. Meu consultório sempre foi cheio. Eu deixei de atender convênio com fila de espera para mais de 3 meses de consultório cheio. Todo dia que eu chegava no consultório do convênio lá, tinha gente na porta pedindo, doutora, pelo amor de Deus, encaixa a consulta. Tinha a secretária dizendo, doutora, pelo amor de Deus, abre mais horário, sua agenda está cheia, lotada. Não sei se tem alguém aqui da época que era a paciente minha de consultório da Reddor, que eu atendia, um dos convênios que eu atendia convênio era na Reddor, mas era lotadíssimo, lotadíssimo, o tempo inteiro, todo mundo pedindo. E, teoricamente era mais fácil, porque sentava lá, a agenda da consulta lá era a cada 15 minutos, o que eu já achava um absurdo, eu não gostava, eu me sentia mal de ter que atender em 15 minutos, mas de certa forma era fácil não ter que explicar. Porque explicar e mudar a mentalidade da pessoa é muito mais difícil. É muito, 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 muito mais difícil o trabalho que eu faço hoje. O trabalho que eu fazia no consultório antes de convênio era muito fácil. É sentar, pegar o resultado do exame, olhar, beleza, tá isso alterado, é esse remédio, tá aqui a lista dos alimentos. Você tem colesterol alto? Tinha lá uma lista.
Colesterol, triglicérides, não sei o quê. Que até o protocolo do convênio fornecia para a gente lá, para facilitar a vida do médico, para ficar mais fácil. Tá aqui, ó, essa lista de alimentos que você tem que evitar, se você tem um colesterol alto, se você tem gordura no fígado, toma aqui esse papel, beleza, próxima consulta, volta daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 2 meses, próximo mês, depende do... Era muito mais fácil a minha vida. É só dar um papel e pronto. E eu saía e voltava no outro dia, agenda cheia, consultório cheio. É muito mais difícil eu trabalhar com educação, é muito mais difícil eu aguentar reiterismo na internet, odiosos na internet o tempo inteiro. É muito mais difícil. Para mim, é muito mais difícil eu expor o meu dia a dia, a minha vida. Eu sou uma pessoa muito fechada, eu sou uma pessoa muito reservada. Eu sou uma pessoa... Eu falo, mas eu acho que é mentira, que eu falo que eu não gosto de gente, mas eu acho que eu gosto de gente, porque senão eu não estaria falando com tantas pessoas ao mesmo tempo. Mas eu tenho uma questão minha de se relacionar que é complexa, porque eu gosto muito de ficar sozinha, de ficar isolada, de ler, de estudar. Eu gosto pouco de conversar no meu dia a dia. Então, para mim, é muito mais difícil e desafiador fazer esse trabalho de educação, mas dentro do meu coração é aquilo que eu sei que vai fazer diferença na tua vida a longo prazo. E aí, e eu sei, ó, tem gente falando aqui, essa é a realidade de consulta, e eu acho muito difícil você conseguir dizer para mim que não, que a realidade de consulta é que você vai no médico, é meia hora, 40 minutos de consulta, que ele esclarece todas as tuas dúvidas, que ele olha no teu rosto, que ele te chama pelo teu nome, que ele te chama na recepção, que ele te leva até o consultório, que ele fala com você sem pressa. Porque eu sei que não é essa a realidade da consulta no Brasil hoje, tanto de convênio como de SUS. E de convênio, paga caro no convênio. Paga caro, muito caro no convênio. Eu sei que paga, eu pago convênio para todo mundo aqui em casa. Vou falar dos outros 2, tá? Porque eu só falei 3 até agora, dentro dessa nossa conversa. Falei cebola, falei alho, falei couve. O quarto é o abacate, que é uma fruta excelente, que eu amo, que eu super incentivo vocês a consumirem. Tem gordura de boa qualidade, tem fibra, tem óleo, ajuda, né? Gordura, o óleo de boa qualidade, ajuda a soltar o intestino, regular o intestino, fornece nutrientes de boa qualidade. Dá para usar a casca, dá para usar a semente, dá para usar a polpa, dá para usar tudo, dá para usar em prato doce, dá para usar em prato salgado. É um alimento super versátil, mas é rico em FoodMap. O quinto alimento que eu vou trazer para você aqui não é bem um alimento, mas é um tipo de adoçante. É adoçante que termina com ol. Xilitol, eritritol, tudo que termina com ol, manitol, tudo que tenha edulcorante, adoçante. Então, você tem que olhar lá nas coisas que você consome, que tá assim, sem açúcar. E você vê se tem xilitol, eritritol, ou se o adoçante que você usa é desses, e você tem questão com gases, para você tentar trocar o adoçante ou diminuir, ou nem usar adoçante, porque se você usa adoçante com finalidade de emagrecimento, o adoçante não ajuda a emagrecer, tá? A gente tem diversos estudos aí que provam isso, inclusive ano passado a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, liberou um parecer dizendo que a troca do açúcar pelo adoçante no processo de emagrecimento não ajuda a emagrecer a longo prazo, tá? Então, eu vou falar de novo os 5 alimentos que eu trouxe aqui. Então, cebola, alho, couve, abacate e adoçante que termina com ol. Eritritol e xilitol, tá? Ok? Então, falei 2 temperos, cebola e alho, couve, que é um vegetal, né, folhoso, o abacate e o xilitol ou eritritol, tá bom? Então, são esses 5 aqui que eu trouxe para vocês. Tem mais? Tem. A gente tem uns 40 alimentos que são ricos em FoodMap. São vários. Vale a pena você depois dar uma pesquisada, você aprofundar. Se você é minha aluna, esse material tem lá no Desafio da Cintura 3D,
porque a gente trabalha muito com a troca dos alimentos ricos em FoodMap por alimentos baixos em FoodMap. Então, se você é minha aluna, você tem acesso a esse material. E se você é minha aluna mentorada e ficou alguma dúvida em relação a isso, você sabe que você pode mandar as dúvidas lá para as monitoras que a gente responde, tá? Um beijo e até mais. Beijo.